graus, a temperatura subiu 1 grau agora. Estava 7,8, agora está 8,6. 1 grauzinho pelo menos, né? Podia chegar pelo menos até os 10, né? Antes do meio-dia e meia. São 12h04 agora. E Caleb, diga aí. Na última semana aconteceu na Unifoz um encontro de juízes eleitorais. Estavam aqui juízes de toda a região, de Cascavel, juízes de Guaíra, de Barracão, vários juízes. O encontro estava também o presidente do TRE Paraná, o desembargador Luiz Keppen, e eles estavam definindo aí as questões da lei eleitoral já no início já quase chegando ao início da campanha, né? E eu acompanhei um pouco a reunião ali, ainda os juízes com muitas dúvidas com relação às eleições, sobre quem pode apresentar o comício, quem pode ir, quem pode aparecer nos... Os juízes? Os juízes ainda estavam com dúvidas e fazendo perguntas. Então essa foi reunião. Não existe a figura, né, do juiz eleitoral, é o juiz, né? É o juiz que ele é cedido para o fórum eleitoral e ele acaba também... Daí virando, né, um juiz eleitoral naquele período. Recebe 2 salários, diga-se de passagem. E ele recebe um salário extra ali para essas duas funções, né? Porque ele não deixa de ser o juiz da comarca Férias dele. dobradas também. Mas ele não consegue também ficar na comarca dele e na Justiça Eleitoral ao mesmo tempo, né? Deve ficar... ganha o salário. Bom, diga aí, Caleb. Então, eu percebi que eles estavam com muitas dúvidas, já se preparando para entrar aí no período eleitoral. E eles imagina os candidatos. Exatamente. E aí, eles informando que candidatos vinham fazer perguntas para eles ainda não sabiam exatamente o que responder. Eu ouvi o Luiz Keppen, o desembargador, o juiz, o presidente do TRE do Estado do Paraná, Luiz Keppen, até questionei com relação a essa diminuição do tempo de campanha, se a população não iria perder a discussão tendo um tempo de campanha menor. E ele disse que aconteceu o seguinte, que apesar de ter colocado um tempo de campanha para pedir voto menor, houve uma alteração na lei para quem se mostrar pré-candidato, que eles poderiam ter utilizado esse espaço, que é bem maior agora. Se o candidato se colocar na condição de pré-candidato, ele poderia dar entrevista, ele poderia sair, conversar com a população como pré-candidato. Porém, os candidatos meio que, segundo ele, não sabiam. Exatamente. Perderam esse período. Eles não perderam já o período? Período, porque agora já está chegando o período da eleição, né? Ele disse que isso não ficou bem explicado e que os candidatos ou os pré-candidatos acabaram não se atentando a esse fato e perderam, então, esse período maior, que era exatamente para ter a discussão com a população, com a comunidade. Ele acredita que nas próximas eleições isso fique mais claro e que os pré-candidatos acabem aproveitando esse espaço maior. Pois mas se não ficou claro é porque não foi bem explicado, né? Eu acho que na verdade mudaram pouca coisa, que de reforma eleitoral não teve nada, né? Teve um monte de coisinha boba, só que não foi explicado, né? Não foi explicado direito para os candidatos, perderam aí uma grande chance para já colocar a campanha na rua. Teve gente que, ainda nem todo mundo ainda já se lançou pré-candidato, tem gente ainda pensando. Mas aí, como diz o Caleb, já poderiam, como pré-candidatos, estar percorrendo os bairros, falando com as pessoas, mas não sabiam desse detalhe. Inclusive, ele disse que os meios de comunicação poderiam já até ter realizado debates entre esses pré-candidatos, que poderiam ter feito esses debates há bastante tempo, já ocorrendo esses debates entre os pré-candidatos, todos eles participando. E quando que eles descobriram isso aí? Onde é que estava escrito isso que acharam guardado na gaveta agora? Agora que terminou o prazo. Agora já terminou. E aqui, na edição ali do Caleb, acompanhando, a gente até teve uma fala do doutor Zapelon, Frazon, no que se refere a essa questão eleitoral e da reforma eleitoral que necessitaria. Ele colocando que a lei é antiga, que ficam fazendo emendas. Foi o doutor Marcorato que falou essa questão, né? Verdade, que estava cedendo espaço para na Unifoz. No calendário eleitoral da ABERT, traz aqui, agosto, dia 3/8, né? Dia 3 de agosto, são 60 dias antes da eleição. Último dia para as entidades interessadas em divulgar os resultados oficiais das eleições, solicitarem cadastramento junto à Justiça Eleitoral. Então,
Está no toque de caixa, Enes, digamos assim, para os acertos políticos e as definições de quem é candidato, de quem é seu vice? E esta semana é definitiva para exatamente o início desses entendimentos, de coligações, dos próprios partidos definir quem é quem. Convenção? As convenções elas têm que estar... a previsão é dia 5 de agosto, né, o final de tudo isso. Apesar de que se poderá, a partir do dia 20, depois da manhã, já se poderá ter os primeiros movimentos em torno das coligações. Mas acontece o seguinte, os partidos deixam de fazer isso lá quando está terminando a pista, está quase chegando na faixa vermelha. 2, 3 dias antes. É que se vai definir, né? É interessante esse tipo de coisa. Não se define muito antes. Poucas cidades, né? Eu estava vendo hoje, poucas cidades já estão com as coligações, com as convenções preparadas. Dia tal, eu estava vendo no noroeste do estado, a cidade de Paranavaí, por exemplo, ela já tem a partir de domingo, né, já uma série de convenções dos maiores partidos como PMDB, PSDB, PDT, já se articularam e já marcaram as datas de convenções muito antes do dia 5. Agora, a maioria não pensa assim, a maioria quer jogar até lá no final, né, para fazer todos as negociações que são possíveis para não errar. Aqui vai demorar mais ainda essas definições, porque tem muita gente querendo, pouca gente podendo, tem um grupo aí de separado, né? 3 pré-candidatos no mesmo grupo. Vai demorar para decidir tudo isso, vai ter muita briga interna ainda, né? Aqui não vai ser diferente das demais cidades, realmente a demora aqui ela já está prevista. Né? E sexta-feira a Câmara de Vereadores, né, Caleb, manteve, né, os salários dos vereadores, do prefeito, né, procuradores e secretários, da seguinte forma. Segundo a informação, o prefeito continua o patamar de R$ 21.990, o vice de R$ 14.742, o procurador e secretários R$ 10.003 mais 50 centavos. Os vereadores mantêm aí o salário dos nobres edis, R$ 9.082 com 13 centavos. Presidente da Câmara, R$ 13.625 com 82 centavos. Passou-se por uma discussão na Comissão de Finanças e Orçamento, que a avaliação dos vereadores e da comissão é de que a situação, conjuntura brasileira, econômica da cidade, não se pode fazer um reajuste, reposição, qual é o nome? Só o que faltava, eles reajuste. Então, eles mantiveram o salário. Não vão reajustar. Não vão reajustar. Não vai ter reajuste. Não vai. Nem para a próxima legislatura, é isso? Exatamente. Esse aqui, a votação, é a votação para a próxima legislatura. Eles estão definindo, né, a lei orçamentária e teria que já discutir essa situação agora para seguir com a lei do orçamento. Né? Mas é um dinheirinho aí que, né, Enes Mendes da Rocha? Eu não acho que os vereadores de Foz ganham demais. Eu não acho que o salário é um absurdo, né? Eu acho que está razoável. O que fica caro é assessorias e tudo que vem. Os penduricários. Os penduricos. Aí fica caro. O salário em si eu não acho um absurdo, coisa para ir para a rua bater panela. Mas aí muito assessor ganhando mais de R$ 5.000, esse tipo de coisa encarece aí o trabalho, né, da Câmara. Né? Eu acho desnecessária a assessoria. 12h12. Júlio, diga aí. Tem um monte de WhatsApp aqui, Dante. O Marcos fala o seguinte: por favor, gostaria que vocês pudessem refletir a seguinte situação. Os vereadores perderam a oportunidade de afastar o prefeito Reni. A primeira entrevista da dona Ivone não deixou evidente que ela sabia do esquema de corrupção. A Câmara tem alguma idoneidade, tendo em vista de rumores na cidade da visita do GAECO na vida dos vereadores envolvidos no tal de mensalinho. Um abraço a todos, essa é a opinião do Marco. A Cláudia aqui, como já falei, ela está triste pelo que aconteceu, né, pelo que está acontecendo aqui em Foz, mas muito feliz, pois o verdadeiro culpado por fazer esse caos, ele devia estar na cadeia, mas pelo menos foi afastado. Fico triste por Foz do Iguaçu estar sendo notícia nacional. Sou praticamente filha de Foz, meus filhos nasceram aqui, cresceram e se casaram. Nunca vi uma coisa dessa, é uma vergonha nacional. E dá parabéns aqui à Rádio Cultura por passar as informações aos ouvintes. O Diogo de Três Lagoas gostaria de dar uma opinião. Será que não teria uma verba
de emergência para fazer um tapa-buraco nas ruas da cidade, pois está uma vergonha. Principalmente a Avenida Paraná e também na Marginal do Três Lagoas está destruída, uma buraqueira só, e a Marginal da Paraná. Da Paraná. Não são todas. Sexta-feira à Não, noite todas. estourei o pneu. É um absurdo aquilo lá. É um E absurdo. voltei a quebrar o meu para-choque, porque estava quebrado. Você mas estourou o pneu, quebrou o estourei para-choque pneu. num Exatamente, na buraco? Marginal, num buraco na Se Marginal da tivesse Paraná. Parabéns, cara. Se tivesse um concurso, com certeza seria o maior buraco do Brasil. É impressionante o tamanho dos buracos. E que são tem todas ali no em todos os bairros, não é só não é na Paraná, na Costa Silva tá igual, ali do shopping para cá tá cheio de panela e é coisa funda, Tem que né? andar com os Panela, 3 steps Tá no feio, carro, precisa de uma verba aí para recape asfáltico urgente aqui na cidade, porque o negócio tá feio. A dona Maria Helena também comenta, é importante lembrar que há necessidade de resolver a questão das cirurgias, os exames prontos, liberação de anestesia e agendamento por parte da Secretaria de Saúde. Não acontece. Após 6 meses, esses exames não servem mais. Logo, perdeu-se tempo e onera-se em dobro o município na questão de laboratório. Como a Prefeitura pretende atender essa questão? A dona Maria Helena, lá do Parque Presidente 2, que inclusive sempre participa conosco, a dona Maria fala o seguinte, concordo com ela, eles não merecem confiança e ela tem mesmo que chamar o povo para pôr a cara, ajudar sim, pois é uma cidade que está em jogo. Isso a respeito da dona Ivone Barofaldi, né, convocando a população a ir até a Câmara Municipal em caso aí de alguma coisa que o município necessite urgentemente. Que ela precisa aprovar, né? Agora, eu concordo com o ouvinte que falou que a Câmara perdeu de afastar o prefeito. Ah, mas não tinha lei orgânica, né? Não tinha no regimento interno. Depois discute. Afastasse, depois ele ia discutir, se a justiça entendesse que tinha que Isso, voltar, Dante. voltava de volta. Mas pelo menos iam ter atendido o clamor popular, iam ter feito um bonito, né? E, de qualquer forma, a justiça ia ter tomado a medida que tomou. Agora, na palavra livre da última sexta-feira, o vereador Nilton Bobato pediu que os vereadores agilizem aí o processo de cassação, né? A comissão processante que faça os trabalhos e que apresente logo o relatório para os vereadores Senão votarem se esfriar caçam agora, ou não, né? Eu acho que vai acabar esfriando. Porque eles O que tu seguiram acha? com a comissão processante. O que tu acha sobre isso, Enzo? Eu acho que vai acabar esfriando essa comissão processante agora, nessa situação. Olha, eu sempre pautei uma decisão desta importância, tem que ter um apoio legal, tem que ter apoio de lei. Não há como você tomar uma medida baseado apenas na vontade da casa e, posteriormente, aquilo que poderia ser realmente embasado em fortes leis, elas são derrubadas porque não houve exatamente um respaldo de uma lei. Agora, acontece que realmente lá atrás, Dante, lá atrás já se poderia, digamos, ter tomado medidas nesse sentido. Primeiro até medidas que não contemplam a lei orgânica, porque veja bem, a lei orgânica foi feita há quantos anos atrás? Mais de quase 3 décadas atrás, quando era uma situação naquela época. Hoje a situação são totalmente diferentes. Quantas coisas mudaram de lá para cá? E quantas coisas eles alteraram na lei orgânica? Né? Agora mesmo parece que foi alterada, que exigia um número simples, né, para constituir uma CPI, uma processante, e agora exige a maioria absoluta, se eu não me engano, coisa dessa natureza. Estão fazendo as mudanças, né? Então isso quer dizer o seguinte, que lá atrás já se poderia ter pensado nesse tipo de coisa também. Criado comissões para fazer essas atualizações das leis, para não ter que cair no vazio. Exato. Cai no vazio e aí o que vai acontecer? Ter uma lei que permita... inoperante Eu esse acho que é tipo de preciso coisa. ter uma lei que permita o afastamento para medidas extremas, né, poder Sem ser dúvida. feito. E há a lei federal e há a lei paranaense. Então, é só adequar aqui a lei de Foz do Iguaçu com essas duas leis, né? Aprovar, aplicar. É. São 12h18. Seu Assis, bom dia. Bom dia, Dante. Bom dia a toda essa equipe competente de contraponto da bancada. Ô Dante, eu estou voltando um pouquinho ao assunto da prefeita, porque na ocasião que vocês bateram papo sobre esse tema, eu não pude falar. Então agora, desculpa de eu chegar um pouquinho atrasado no tema. Mas o que eu acho é o seguinte, eu vi um ouvinte comentando na semana passada que Curitiba deveria vir a ter Foz.
mas ninguém nunca acertou tanto como esse rapaz acertou na opinião dele com relação a essa situação. Porque você veja, tem caso que não pode esperar nem 1 hora, nem meia hora não pode esperar, tem que resolver. E hoje estão na cidade, desde de sexta, está sem prefeita, sem ninguém. A cidade está abandonada de novo. Eu não estou dizendo que ela está errada dela ter viajado, ela teve que ir. Mas neste caso emergencial, como ela tem o poder na mão, tem essa parceria com o governador e com Michele Caputo, que é secretário, ele tinha que descer até Foz. Porque sai de avião 6 horas, sai aqui 7 horas da manhã, sai 10 horas, está 11 horas aqui em Foz do Iguaçu. Mas não tem mais voo direto, seu Assis. Entendeu? Então o que acontece, Dante? Você viu aí casos de fisioterapia, continua o caso do laboratório, a situação continua, eu sei que é difícil, mas ela tinha que estar aqui sentada junto com o Ministério Público, fazendo um contrato emergencial para a população não ficar na mão, não ficar no abandono, população doente. Então esse contrato é contrato de emergência, calamidade praticamente pública, porque falta, tem que fazer, é imediato. Chama esse pessoal e vamos trabalhar. Ela está fora daqui viajando, está a trabalho. Eu não seria idiota aqui de falar contra ela no outro sentido, mas como o caso requer tanta emergência e é tão necessário que ela não poderia sair daqui de imediato. Alguém tinha que vir para cá. Tem representante aqui em Foz do Iguaçu competente, como Ademir Ferreira, que é do Estado. Resolve essa situação imediata para depois começar a fazer as pequenas viagens. O povo está desesperado. Então essa é a minha opinião. E outra coisa, eu ouvi alguma coisa de candidatar a prefeito. Você quer ver a coisa cair mesmo de água abaixo? Essa é candidatar a prefeita. Ela vai ter que cuidar da vida do povo agora, a partir de agora. Entendeu? E nós acreditamos dela. O povo acredita nela, ela tem que continuar como prefeita agora. Não candidatar a prefeita no próximo ano. Essa é a minha opinião. Muito bem, senhor Assis, obrigado pela opinião, pela audiência de sempre. 12h21, eu acho que para fazer um bom governo até o final desse ano, eu acho que realmente a dona Ivone não deve se candidatar, né? Até para poder tomar boas decisões ali, sem aquele negócio de estar candidata, né? Agora, essa viagem dela foi porque não tinha jeito, e ela foi justamente para tentar acertar a saúde. Eu acho que daqui não se conseguia fazer mais nada, né? Exatamente. Dinheiro para tirar daqui não tem. Exatamente. Quem falou essa opinião de foi um ouvinte que já falou. Foi o Abel Lopes. O Abel. Então ela foi lá para isso. Eu acho que o secretário de saúde vir até seria mais fácil, mas ela também queria falar com o governador que vai recebê-la, né, às 2h de hoje. O governador vir até aqui já ficaria mais difícil, né, pela questão de agenda do governo do estado, né? Imagino que não poderia vir, aí se explica essa viagem da Ivone até lá. Agora, o seu Assis falou em sair às 6, chegar às 7, não consegue mais, seu Assis. Que agora, de Curitiba para Foz de avião, você primeiro tem que visitar o estado paulista, passar algumas horas lá para depois voltar para cá, né? Porque nós não temos mais voo direto. E depois do intervalo, vou dar uma informação que vai ter que ficar bastante tempo dentro do aeroporto agora, nos voos domésticos, o viajante brasileiro aí que usa o avião. Mas é uma questão de segurança. Mas a causa principal não é os aviões. A causa principal é que são vários contatos com várias secretarias, com vários departamentos, inclusive com a Assembleia Legislativa do Estado. É difícil trazer, né, o governo inteiro de Curitiba para cá e a Assembleia para cá. É por isso que ela está indo lá, né? Tem aquela história, Maomé vai até a montanha ou a montanha vai até Maomé. Às vezes o Maomé tem que ir até a montanha. E ela disse fica mais fácil. Pediria inclusive o apoio do deputado federal, né, Valdir Rossoni, né, que deve, hoje, segunda-feira, deve também estar na capital. São 12h23. Tem intervalo agora, Robin? Então vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo.